Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Você sabia que a palavra anestesia de origem grega quer dizer sem sensibilidade ou sem dor? A redução do nível de sofrimento é muito importante no atendimento a pacientes de emergência. O IJF celebra o Dia do Anestesista, reforçando a importância dessa especialidade médica. Vamos acompanhar agora o vídeo que a nossa produção preparou com a equipe do IJF. Roda VT. O anestesiologista é um médico responsável por aplicar a sedação adequada para cada paciente. Mas o trabalho não se resume só a isso. O anestesista ou anestesiologista, ele atualmente age num campo muito vasto de atuação, né? Então ele saiu daquela imagem que a gente tinha anteriormente, que o anestesista ele atuava basicamente dentro da sala de cirurgia. Isso não é mais verdade. Hoje o anestesista ele atua em relação à cirurgia como se ele atuasse num campo que a gente chama de medicina perioperatória, ou seja, ele atua desde o pré-operatório, atua durante a cirurgia, que é o que a gente chama de transoperatório, e atua nos cuidados pós-operatórios, que é como se fossem os cuidados intensivos do paciente cirúrgico. Além disso, o anestesista também ele atua em outros campos, como no tratamento da dor, tanto da dor aguda como da dor crônica, né? Ele faz a avaliação pré-operatória em conjunto com o cirurgião e com os clínicos assistentes do paciente. Isso visa melhorar a condição do paciente para que ele faça a cirurgia sob o menor risco possível, né? E, além disso, ele atua também em outras situações extra-centro cirúrgico, como, por exemplo, exames de imagem, onde precisa da assistência do anestesista. Hoje em dia, os exames como na hemodinâmica, na ressonância, muitas vezes eles necessitam de algum tipo de intervenção, né? Então, precisa que o anestesista também esteja presente nesse momento. E, além disso, os pacientes que estão sob cuidados paliativos e que precisam ter um maior conforto nesse momento, também é um outro campo de atuação do anestesiologista. A Rede Pública de Saúde de Fortaleza, através do Instituto Dr. José Frota, oferece atendimento especializado nessa área da medicina. Aqui no IJF, o ambulatório da dor, ele visa primordialmente tratar pacientes que sofreram algum tipo de trauma e que, pós-trauma, eles desenvolveram um quadro de dor persistente. E isso é muito comum, né? Um quadro agudo de traumatismo, de lesão, ele pode cursar depois, mesmo quando ele é tratado adequadamente, por uma reação do organismo local. Ele pode desenvolver um quadro que a gente chama de dor crônica e que precisa de acompanhamento e tratamento adequado, porque isso representa um desconforto e um sofrimento muito grande para o paciente. A Marta é técnica de enfermagem e sofreu um acidente de trabalho que resultou numa fratura no ombro. Ela foi operada e hoje faz procedimento de bloqueio para evitar a dor e é atendida pelo ambulatório. Após a cirurgia, começaram as dores. Abaixo da cirurgia, depois colou tudo bem, mas em seguida começou essas dores, que é uma distrofia, de parte reflexo, que ele diz. Aí me encaminhou para o ambulatório da dor. Aí eu já fiz o primeiro bloqueio aqui no JF, aqui nessa salinha, que até melhorou muito, foi muito bom. Mas em seguida, agora que eu vou fazer o segundo, porque com o segundo é que vão ter que fazer mais 2, para poder bloquear essa dor e eu não sentir mais. Vai ficar nesse tratamento contínuo para a senhora não sentir mais essa dor. Porque é uma dor crônica, mas que ela vai melhorar com os bloqueios. E realmente já começou a melhorar. O trabalho minucioso do médico anestesiologista é essencial para a diminuição da dor do paciente durante um procedimento cirúrgico. Alguns casos, eles precisam, além da medicação, do ajuste da medicação que ela vai utilizar em casa, para que a resolução do quadro tenha um desfecho mais favorável, a gente utiliza de bloqueios intervencionistas da dor, né, que são bloqueios analgésicos, que visam interromper aquele ciclo da dor. No momento que a gente interrompe com o bloqueio a transmissão dolorosa,
o paciente tem a possibilidade de começar novamente, né, o quadro com um limiar de dor mais baixo e, portanto, com um tratamento mais otimizado. Comigo no estúdio, a anestesista do Instituto Dr. José Frota, Daniele Dumareschi. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Érica. Então, agora, né, vai ser celebrado, né, o Dia do Anestesista, essa profissão tão importante, né, a qual eu imagino que muitas pessoas não conseguiriam passar por procedimentos se não tivesse esse auxílio, né? Exatamente. O que a gente pode falar um pouco dessa especialidade? Bom, a anestesia ou a anestesiologia, a gente pode falar das duas formas, ela é uma especialidade interessante porque ela tem dia e local exato onde a gente tem o conhecimento do seu início, né? Isso é exatamente o dia que marca essa comemoração do Dia do Anestesiologista, que é o dia 16 de outubro. Porque nessa data, em 1846, em Boston, foi onde foi realizada a primeira anestesia com sucesso. Lá tem, ainda hoje você pode visitar um anfiteatro onde foi realizado a primeira anestesia, utilizando-se naquela época o éter, e foi quando realmente, a partir de então, as cirurgias, os procedimentos cirúrgicos, eles puderam progredir tecnicamente exatamente pelo controle da dor. É verdade. É até difícil de imaginar a pessoa passar hoje, por exemplo, por uma cirurgia sem ter esse auxílio, né, da anestesista. O que a gente pode falar um pouco da atribuição dele, né, do profissional? De chegada, atendimento, como é que funciona? Isso. Então, dessa época que eu lhe falei até os dias de hoje, a anestesia, ela evoluiu assim de uma forma imensa, tá? Então, nós tivemos uma evolução desde os fármacos, né? Como eu lhe falei, o primeiro fármaco que foi usado para realizar a anestesia foi o éter. Hoje nós temos fármacos modernos de metabolização rápida, que não são envolvidos praticamente em reações indesejadas, como as reações anafiláticas. Então, portanto, fármacos extremamente seguros. Além disso, nós temos máquinas, que são os aparelhos de anestesia, que fornecem ventilação, gases, suporte de monitorização, ou seja, o acompanhamento de todos os sinais vitais do paciente durante o procedimento, o que tornou um procedimento que inicialmente era algo que era extremamente primitivo, e daí vem o medo lendário que se tem em relação à anestesia, vem desses tempos antigos, mas que hoje é um procedimento que é considerado extremamente seguro. É uma evolução constante, digamos muito. Assim, né? É muito estudo, muitas pesquisas que envolvem essa área. Quando a gente está falando de dor, a gente pode falar que a dor é medida, né? Como é que funciona? Isso. A dor, ela é algo subjetivo e, portanto, nós não temos um aparelho, uma máquina que possa mensurar, quantificar a dor do paciente. Exatamente por isso, a dor ela é avaliada através de diferentes escalas de avaliação, que são adaptadas ao tipo do paciente, à idade, se é uma criança, se é um paciente com nível de escolaridade maior ou menor, a gente utiliza diferentes escalas. A mais conhecida é a escala analógica visual, que é uma escala onde a gente gradua a dor de 0 a 10 e pede que o paciente informe como ele classifica a sua dor dentro daquela escala. E através dessa avaliação nós vamos fazendo o acompanhamento e estabelecendo o tipo de tratamento mais adequado conforme a intensidade da dor. Então a gente pode dizer que a dor é algo muito particular. Exatamente. Né? Só quem pode dizer realmente a intensidade e o sofrimento da dor é o próprio paciente. Não tem como fazer um comparativo. Né? E trazendo um pouco, né, para os dias atuais e para essa rotina do IJF, que a gente sabe, né, que é referência justamente para os casos de alta complexidade que se recebe ali, como é que funciona a rotina de vocês ali dentro? Então, lá no IJF, ele hoje é um hospital bastante complexo do ponto de vista de que ele é um hospital terciário. Nós atendemos um grande volume de pacientes vítimas de politraumatismo, né? Então vítimas de violência, vítimas de traumas, lesões. E
esses pacientes, eles têm aquele atendimento inicial da emergência, Sim. onde muitas vezes envolve o risco imediato de vida, e nesse momento, em relação ao trabalho do anestesista, ele está sempre presente, desde o momento inicial da avaliação, muitas vezes da reanimação, ou seja, nas situações de parada cardíaca e reanimação do paciente, o anestesista está presente, até o momento em que se realiza, por exemplo, os procedimentos cirúrgicos de emergência. Além disso, existe um segundo tempo, onde, por exemplo, aquele paciente que tem uma fratura, e essa fratura ela não deve ser manipulada nesse primeiro momento, e ele é, então, remarcado, ele é agendado para fazer num segundo tempo, depois que o paciente está mais estável e mais programado, avaliado, feito toda aquela avaliação que deve ser feita nesse caso. E aí tem esse segundo momento onde, por exemplo, uma fratura de coluna, né, uma fratura fechada de fêmur, né, então essas outras situações que são corrigidas em um segundo momento. Muito bom. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza. Em 16 de outubro é comemorado o Dia do Anestesista, categoria médica de grande relevância, principalmente em um hospital de alta complexidade como o Instituto Dr. José Frota. A gente estava falando um pouco dessa rotina, né, do centro cirúrgico, desse acompanhamento do anestesista junto às pessoas, né? Mas existem outras formas de acompanhar esse paciente, de prestar o atendimento. O que você pode destacar para a gente? Isso, então, o trabalho do anestesista, ele vai, na verdade, além do centro cirúrgico, né? Então, como eu falei, na questão da reanimação do paciente, na terapia intensiva, nos procedimentos diagnósticos, como, por exemplo, nas tomografias, ressonâncias, procedimentos de imagem como hemodinâmica, e também na terapia intensiva, na questão da abordagem da via aérea. Agora, durante essa pandemia, nós tivemos um papel muito importante no sentido de proporcionar um suporte ventilatório e auxiliar no momento mais crítico do paciente, que é de abordagem da via aérea, de intubação e colocação do paciente em ventilação mecânica. O anestesista, não só aqui, mas em todo local do mundo, ele foi um componente essencial da equipe nesse sentido. E é interessante a gente poder falar isso para a população, porque a gente está muito ligado ainda a essa imagem do anestesista e o centro cirúrgico, né, ao parto, né, então muito ligado a isso. Então trazer essas outras partes que são que fazem parte da rotina e que são extremamente importantes para todos nós, né. A gente pode falar assim, quais tipos de anestesistas, se tem áreas diferentes, como é que funciona? Existem, assim, o anestesista, quando ele termina a sua formação, a sua especialização como médico anestesiologista, ele está apto a realizar todos os tipos de anestesia. Mas, evidentemente, um profissional, ele tende a se focar mais em uma área ou outra. Exatamente. Área, né? Então, alguns atuam mais em grandes cirurgias, como cirurgias cardíacas, outros atuam mais na área da obstetrícia, da analgesia de parto, outros trabalham mais especificamente com crianças, né? E alguns trabalham fora dessa área cirúrgica, como, por exemplo, o médico que trabalha com dor crônica, o anestesista que trabalha com os cuidados paliativos, que são o cuidado daquele paciente que tem uma doença que já está num estágio mais avançado, mas que precisa de conforto e tratamento da dor, enfim, toda a atenção do câncer, né? Exatamente, né? Então o anestesista ele também é muito envolvido nesse tipo de tratamento. Entendi. A gente tem algum tipo de anestesia que é mais comum que a gente utilize no centro cirúrgico? Quais são as mais utilizadas? Na verdade, a gente utiliza diariamente todos os tipos, né? Então, assim, de uma forma geral, você pode usar anestesia geral, onde o paciente ele recebe medicações sistêmicas e ele vai ficar inconsciente durante todo o procedimento, isso proporcionado pela administração daquelas medicações.
ou você pode receber uma anestesia regional, onde há a interrupção da transmissão nervosa para uma determinada região do seu corpo. Entendi. Que é o que ocorre, por exemplo, na conhecida raquianestesia ou anestesia peridural, onde apenas um segmento do seu corpo fica anestesiado. Né? Você pode também bloquear especificamente uma determinada região pelo bloqueio de um nervo periférico, como, por exemplo, o bloqueio do plexo braquial, que bloquearia apenas a transmissão para o braço, por exemplo, ou para uma perna. Isso também é possível de ser realizado. Muito interessante. Como é que o paciente pode ajudar nisso, na forma de se preparar para uma anestesia? Bom, então, é muito importante essa pergunta, porque o primeiro passo é a importância do que o paciente ele procure conversar previamente à cirurgia com o seu médico anestesista, para que ele tire as dúvidas, para que ele esclareça a respeito de presença de alergias, de problemas em outras cirurgias anteriores, de problemas em cirurgias de familiares. Isso também é uma informação muito importante para o anestesista, e que ele tome as informações necessárias a respeito do tempo de jejum necessário, de como ele deve comparecer, a respeito de uso de prótese, se é um paciente que é portador de marca-passo ou de algum outro tipo de device como esse, ele também tem que receber informações específicas para a condução durante o ato anestésico. Na verdade, esse é o momento de falar tudo, né? Tudo, exatamente. Todo detalhe é muito bem-vindo. Exatamente. Bom, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já. O anestesiologista, popularmente chamado de anestesista, é um médico formado pelas faculdades de medicina, reconhecidas pelo Ministério da Educação e com residência médica em especialização. Além de aplicar a sedação adequada para cada paciente, controlar a pressão arterial, o ritmo cardíaco, a respiração, oxigenação do sangue, a temperatura do corpo e outras tantas funções vitais durante o procedimento cirúrgico. Bom, esse tema, essa palavra, né, anestesista, essa profissão, tem muitos mitos e verdades acerca disso, né? A gente separou alguns aqui mais popularmente conhecidos, né, que as pessoas têm dúvidas, ditados e que acabam que esse mito se torna verdade pela falta de conhecimento mesmo. Então a gente vai aproveitar esse momento, essa data especial que é a comemoração dessa profissão, que é linda e que traz aí saúde e a força para realizar cirurgias e tantas outras coisas que a gente jamais conseguiria se não tivesse o anestesista ali do lado. Então vamos começar. Aplicando a peridural, eu posso ficar paraplégico? Verdade. Bom, isso daí uma pergunta que ela requer assim uma resposta com um pouco mais de calma, porque a simples utilização da anestesia adequada peridural, ela normalmente não leva a nenhum tipo de problema para o paciente no que diz respeito à movimentação, a verificação como diminuição da força. Sim. Ou ficar paraplégico, como se diz, né? Algum alerta deve ser dado para aqueles pacientes que usam, por exemplo, algum tipo de medicamento anticoagulante, que hoje é muito comum que os pacientes utilizem, que isso seja revelado para o seu médico, para que ele faça a interrupção no momento adequado, para que não haja um sangramento para dentro do local onde você realizou a punção lá para realizar a anestesia. Então, nesse ponto, existe uma certa verdade. Se há esse sangramento e esse sangramento forma um hematoma que pode comprimir a medula, isso pode levar a um problema do paciente. Por isso que tem que ser visto que tipo de medicamento o paciente toma, e esse medicamento ele deve ser suspenso para que o paciente não fique sem fazer o coágulo adequado depois da punção da anestesia. Aí a gente retoma, né, a importância ali daquele momento da entrevista, exatamente, de falar tudo que é o que a gente fala da né? avaliação pré-anestésica. Ela é essencial e deve ser feita em todos os casos. Com certeza. Os medicamentos anestésicos têm efeitos colaterais e podem causar dependência? Mito ou verdade? Os medicamentos anestésicos, eles são medicamentos extremamente potentes de ação no nosso sistema nervoso central,
E se esses medicamentos forem usados de uma forma em outro cenário que não anestesia, eles podem levar a problemas, né? Porque nós utilizamos, por exemplo, opioides, que são fármacos que são sabidamente relacionados à dependência. Mas esses fármacos, eles são de uso nessas situações, na anestesia, na sedação, e administrados por profissionais com esse intuito. Ele não pode ser administrado por qualquer pessoa, né? Então, durante o uso em uma única anestesia, não há esse risco. Mas se aquele medicamento ele for usado com outro fim, sim, ele pode levar à dependência, como qualquer outro medicamento opioide. Então, isso que fique claro, né, que o remédio da anestesia lá dentro não tem problema, Exatamente. porque ele está sendo feito para o que ele é proposital, digamos assim. Para o que ele se proporciona, de fazer anestesia naquele momento, durante aquele tempo da cirurgia, e aquilo ali não vai levar a problema nenhum. O que não pode é que aquele medicamento seja solicitado para usar com outro fim. Isso jamais. Com certeza. Bom, algumas pessoas falam que a anestesia não pega nela, né? Isso é uma verdade? Não. Se você vai fazer um procedimento cirúrgico com um anestesista, fique com a segurança de que você vai realizar um procedimento sem sentir dor, né? Por quê? Porque existe sempre uma forma de se administrar a anestesia para o paciente, para que ele não sinta dor durante o perioperatório. O que pode acontecer é que determinada técnica, por exemplo, os bloqueios anestésicos, as técnicas de anestesia regional, elas podem ter falha, né? Mas isso não significa que o paciente vai continuar o procedimento com dor. Ele pode fazer um plano B, vamos dizer assim, e partir para um outro tipo de anestesia, e aí vai funcionar perfeitamente. Então, jamais o paciente ele vai fazer um procedimento sentindo dor. Muito bom. É verdade que a anestesia pode causar alergias? Hoje em dia, isso é extremamente raro. A gente sabe que todo medicamento, todo fármaco que você administra, ele tem um potencial de determinar alergia, né? Hoje, com os medicamentos mais modernos que foram desenvolvidos, isso é muito raro. Pode acontecer, pode, mas isso é uma proporção extremamente né? rara. E normalmente, no ambiente do centro cirúrgico, da sala de cirurgia, existe todo o recurso disponível para tratar um tipo de reação alérgica que, na grande maioria dos casos, vai ser um tratamento bem sucedido e não vai levar nenhum problema para o paciente. É difícil estar no local certo e bem amparado, né? Exatamente. Com certeza. Outra coisa que a gente costumava falar, a gente até ressaltou, né, no início, né, da abertura, foi falando da especialização que tem que fazer a faculdade de medicina. Muitas pessoas pensavam que o anestesista não era médico. Isso é uma verdade? Exatamente. Isso talvez venha também da história da anestesia, porque a anestesia, como eu falei, ela começou a ser buscada por dentistas que procuravam uma maneira de solucionar a dor para que eles pudessem trabalhar, por cirurgiões, enfim, por quem estivesse precisando o controle da dor para realizar a sua profissão, né? Mas com o desenvolvimento da especialidade da anestesia, é muito importante dizer que o médico anestesiologista hoje, ele é um médico que tem uma formação extremamente complexa. Ele é médico, depois de formado, ele passa por um período de especialização de pelo menos 3 anos, alguns fazem mais do que 3 anos, onde ele passa por diversas especialidades, ou seja, ele vê anestesia para obstetrícia, crianças, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas, emergências, UTI, todo tipo de procedimento. Então, isso é uma formação muito longa que deve ser respeitada e não pode ser feito por qualquer outro profissional que diga que vai fazer anestesia, por exemplo. Muito bom. Uma outra coisa para a gente finalizar, o IJF, além de ser referência, né, ser um hospital de alta complexidade, também é um excelente local para que as pessoas possam buscar mais informações e tiver vontade de fazer, né, a medicina com especialização em anestesia, né? Vocês têm alguma coisa que impulsione isso?
Bom, o Algum IJF, programa? ele é um hospital, além de ser um hospital importantíssimo para a nossa população, porque atende os casos de emergência de forma terciária, ou seja, aqueles casos mais graves, né, de trauma, de politraumatismo, nós também somos um hospital escola. Então, nós recebemos diariamente acadêmicos, nós temos residência médica, várias residências médicas, dentre elas residência em anestesiologia, temos residência em cirurgia. Então é um hospital que ele, além do atendimento assistencial, ele tem uma grande preocupação com a formação e educação continuada dos médicos e de todos os profissionais da área de saúde. Muito bom. Então, vou te parabenizar mais uma vez pela profissão, por essa história, né? Foi muito bom ter você aqui para a gente conhecer, né? Falar dos mitos e verdades é sempre um momento muito verdadeiro e esclarecedor, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então, parabéns a você, parabéns a todos os profissionais, né? Dessa especialização tão importante na nossa vida. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de também concluir dizendo que no dia 16 é o dia do anestesista e no dia 17 é o Dia Mundial de Combate à Dor, o que casou muito bem um a seguir do outro. Com certeza. Agradecer pela oportunidade desses esclarecimentos. A gente espera aqui de novo para a gente contar mais novidades e mais informações sobre essa pauta tão importante. Bom, você aí continue com a programação da TV Terra do Sol. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.